Nós mães, e principalmente por uma característica feminina, a gente é muito preocupada com a educação dos nossos filhos. Isso é uma característica feminina, não que os pais não se preocupem, mas a gente se preocupa com a educação em pormenores, sabe? Os homens, em geral, olham para a educação com um olhar um pouco mais amplo e mais de longo prazo. Então, muitas vezes eles não conseguem fazer o link entre as coisas pequenas que a gente está preocupada tem relação com essa coisa a longo prazo. Então, por isso, a maternidade e a paternidade, elas se complementam. Então, muitas vezes, a gente está muito grudado em picuinhas e eles precisam ter um olhar mais macro para nos ajudar. E também acontece muitas vezes o contrário. Eles têm um olhar tão macro que eles não conseguem ver que essas coisas pequenas que a gente faz têm uma repercussão no futuro. Entende? Então, o papel materno, muitas vezes, é manter essa rotina, essa coisa mais menorzinha, essa coisa que a gente precisa... Menorzinha não no sentido de que pouco importante, mas no sentido de que a gente precisa fazer diariamente, a gente fica ali. Então, normalmente, as mães são mais preocupadas com a questão das telas e tal. Então, à medida que a gente vai fazendo, o negócio vai funcionando, a gente consegue mostrar para o marido que esse é o melhor caminho. E aí eles começam a ver o resultado nas crianças e começam a falar, caramba, poxa vida, como são crianças agradáveis. E aí eles começam a levar muito em consideração as nossas decisões e as coisas que a gente faz. Então, é um processo demorado. Essa conversa entre marido e mulher constante em relação à educação das crianças ajuda tanto um quanto o outro. Um para ter um olhar mais micro e outro para ter um olhar mais macro, tá bom? Então, esse balanço é muito importante. A gente, muitas vezes, enquanto mulher, a gente fica muito nervosa dos maridos não estarem nos ajudando, nos apoiando nessas questões pequenas, de colocar para dormir, não sei o quê, não sei o que, não sei o que lá, não sei o quê. Isso não é... Me entendam, por favor, eu não tô tendo um olhar machista da coisa. É que isso é propriamente feminino no sentido de que a gente faz aquilo com muito mais sentido do que os homens. E é importante que os homens estejam um pouco com esse olhar macro para a coisa, para nos ajudar a não se importar tanto com coisas que não são realmente importantes. Porque a gente fica tanto no dia a dia que a gente se enrola. E a gente começa a achar que coisas que não são tão importantes assim, na verdade, têm uma extrema importância. Entende? Então, o olhar masculino, o olhar do pai, que vem muitas vezes no final de semana ou no final do dia, para aquela situação, é um olhar que muitas vezes nos ajuda. Só que quando a gente está no processo, a gente fica achando que ele está menosprezando ou não está ligando tanto assim para as coisas que a gente considera importantes. Então, muitas vezes, as discussões de marido e mulher acontecem um pouco por isso. Mas... eu vou dizer por experiência própria que já estou indo para o 7º filho. Muitas coisas que a gente acha que são imprescindíveis e muito importantes, não são tanto. Não são tanto e dá para a gente relevar. Só que isso, algumas coisas eu consigo falar para vocês, outras coisas só experiência mesmo. Então, aquela coisa que eu falei lá nas primeiras aulas em relação à benevolência, em relação a gente escutar, em relação a gente ter respeito ao outro, isso ajuda muito, tá? A gente não pode rotular nosso marido já como não se interessando, como não estando nem aí. E sempre levando em consideração o seguinte, o que eu já falei isso para vocês. Quando a gente tá muito longe da rotina dos nossos filhos, a gente mesmo, mulher, está muito longe da rotina, para a gente entrar na rotina é muito difícil. E a gente mesmo acaba tirando os nossos filhos da rotina. Por exemplo, colocando eles para dormir à noite no nosso quarto, porque a gente quer, de alguma maneira, estar com eles. Então, isso é uma coisa que acontece muito com os pais. Porque, às vezes, os pais chegam mais tarde do que as mães, porque as mães tentam trabalhar meio período ou tentam trabalhar menos dias na semana.
Então, na hora que ele chega, é muito difícil para ele entrar na rotina junto com você. É muito difícil. Por experiência, eu já tive essa experiência várias vezes. Se eu estiver fora de casa, eu sei exatamente a rotina dos meus filhos, mas na hora que eu tô entrando, até que eu consiga me achar direito naquilo tudo e eu consiga voltar e fazer exatamente o que eu preciso, é mais difícil para mim. Então, isso também acontece com os homens. Então, a gente precisa ter um pouco mais de assim, compreensão nesse sentido, porque não é que eles não liguem. Muitas vezes, e eles ainda têm uma menor habilidade, inclusive, nesse ponto. Então, às vezes, a gente precisa falar mais concretamente. Olha, eu preciso que você escove o dente do fulano. Não fique esperando que ele entre na rotina com você, entendeu?